em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 236. Eu sou Rafael Arinelli e um dos meus critérios para ir no cinema é o próprio podcast. Tá certo. Eu sou o Daniel Cury e eu não tô vendo a nova temporada de Game of Thrones, foda-se, eu não tenho tempo pra isso, tenho que trabalhar, então foda-se. Ok. Eu sou o Lucas Albuquerque e eu vi o filme da Kéfera na estreia. Você sente o peso da pessoa, né? Quando ela fala. É um pesar, assim, né? Foi uma experiência. Meu nome é Thiago de Mello e eu tô até agora preso naquela sala de Transformers 5. Parte de você morreu e ficou lá, né? Morreu e tá lá revivendo explosões e robôs pra sempre. Nossa. Tipo o dia da marmota, né? Só que é o dia do Exatamente. Sim. Só que é da maneira mais deprimente possível. Olha aí, muito legal, hein? Muito bem, estamos hoje aqui reunidos nesse podcast 236. Dessa vez o Lucas veio aí, hein, Lucas? 2 podcasts seguidos que você vai ter aqui no Cinemação. Acho que é a primeira vez, hein? Que você faz um double check, assim. Rapaz, é que foi muito bom, os fãs pediram mais, né? Então eu tive que retornar, não teve jeito. É isso aí, é isso aí. E a gente tem aqui uma estreia que é do nosso querido Thiago de Mello, olha aí, o cara que é colunista lá no Cinemação e tem o seu site também de cinema, cheio de textos lá muito legais, hein, Thiago? Fala um pouco aí do seu site, como que as pessoas fazem pra ir lá ver você, né, no seu site. Estreando aqui, primeiro podcast da vida, convite do Lucas. Vamos ver como é que é. Cara, o meu site, ele é o set, né, .com.br. E é só um lugarzinho pra poder falar um pouco mais de cinema mesmo, pra dar uma aproximada com aquela sétima arte que todo mundo gosta, porque ninguém merece ficar trabalhando o dia inteiro no emprego chato. Pô, legal, legal. Só vou dizer que não é set.com.br, tipo sete.com.br, que isso é tipo um negócio de leitura dinâmica, memorização, e é um site bem tosco, então não é É isso. bom saber, cara. É o Não é set. esse, é o set. Eu até tentei esse set mesmo, mas, porra, os caras não nem respondem e-mail. Eu queria pegar esse set. É só fazer. Aí o O na frente, aí tá tudo resolvido. E hoje estamos aqui reunidos nesse podcast 236 para falar justamente sobre o que não assistir no cinema, né? A gente vai falar um pouco sobre a estrutura do cinema, né? O que é o cinema hoje aqui no Brasil e tal, e os nossos critérios para ir assistir a um filme. O que faz da pessoa ser ou não ser um cinéfilo? Como é que a gente pode determinar isso justamente indo assistir a filmes? E pensando sempre também, né, Rafa, na questão, porque é muito fácil, quem trabalha com cinema, quem tem site, quem tem podcast, quem, enfim, vai na estreia, vai na sessão pra prensa, vai na cabine, só que quem trabalha, né, 300 horas por semana, tem que fazer uma de coisa e faz como, né? Como que escolhe? Porque acho que é um sentimento que muita gente tem, assim, o público comum, né, do tipo, tá, e aí, cara, como que eu escolho? Eu vou ver os Transformers pra ter essa experiência, ou não porque eu sei o que me espera, ou sim, acho que é um negócio que muita gente pensa, né, muita gente fica, acho que é uma coisa que faz parte da vida de muita gente aí. Às vezes fica até intrínseco, né, você não tem esse pensamento, vamos dizer assim, tão lógico, mas é uma coisa de sentimento mais, né, uma coisa que fica, tipo, dentro de você, que você fica, não vou ver, não vou sabe, ver é tipo, eu tô pra ver a série que você me indicou, Rafa, o Bloodline, faz um tempão, eu não tenho tempo, velho, não dá tempo. Aí eu fico, eu quero, sei lá, pegar um ano sabático pra ver tudo. Isso aí. Tá. Muito bem, vamos então discutir esse assunto logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão.
Dani, chegando em mais uma sexta-feira aqui, aquele momento em que as pessoas nos escutam para saberem se vão ou não vão ao cinema, hein? Afinal de contas, o que você assistir depende muito da opinião do Cinemação, hein? Pois é. A gente descobriu, inclusive, que tem gente que ouve o podcast para não ter que ir ao cinema. Pois é, olha aí. É uma coisa meio paradoxal, mas faz parte, porque afinal de contas a gente não tem poder sobre a decisão das pessoas. Então, no fim das contas, a gente fala e você faz o que você quiser. Você que tá ouvindo a gente. É incrível, né? Incrível como a gente, quando menos percebe, a gente já está usando as pessoas como puppets. A gente manipula elas, Daniel. A gente tenta, mas não consegue. Porque as pessoas ainda não colocaram o nosso podcast de trás pra frente, né? Porque elas vão escutar, tipo, a verdade absoluta lá. Exatamente. Colocar de trás pra frente vai escutar a verdade absoluta. Mas tem uma coisa muito importante. A gente não consegue manipular porque o nosso público é muito inteligente. Ah, ele sim, olha aí. Temos uma audiência inteligente, altamente capacitada. Uma audiência tem um nome pra isso no marketing. Uma audiência... Qualificada, isso mesmo. É isso aí. E você, como uma audiência qualificada, pode mandar um e-mail aqui pra gente no contato@cinemação.com ou entrar nas nossas redes sociais, sempre procurando por Cinemação. Você vai lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde quer que seja, sempre encontrando Cinemação, e pode deixar um recado pra gente que a gente vai ler aqui no nosso querido podcast. Além disso, você também pode escutar nosso podcast na Rádio Inverso, todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. Você acompanha o podcast do Cinemação lá na Rádio Inverso. Temos também, né, o nosso site, o cinemação.com, que você pode acompanhar tudo que rola dentro do mundo do entretenimento. Você vai ver críticas, análises, filosofias, trailers, podcasts e tudo mais sobre cinema e audiovisual. É um portal muito bacana que já está no ar aí já faz um bom tempo. Então vale a pena você acessar e ver tudo que tá saindo, porque todo dia tem notícia nova lá. E se você puder, acessa aí o iTunes e deixa sua classificação lá pro Cinemação. Você vai lá, dá 5 estrelinhas pra gente e ajuda com que o nosso podcast chegue a mais ouvintes. É sempre importante essa classificação, justamente porque quanto mais estrelinhas tiver, melhor a gente é ranqueado e para mais pessoas a gente chega. E você quer ver o Cinemação ainda por muito tempo com podcasts como esse? Você quer ouvir podcasts que falem de cinema com respeito, com diversidade de opiniões, filmes clássicos, cults e lançamentos? Você tá cansado de assuntos rasos em podcasts esparsos e inconstantes aí pela internet afora? Você quer ouvir uma conversa que seja agradável e inteligente, mas que ainda tenha aquele charme do famoso papo de bar? Você acha que o que a gente faz merece mais reconhecimento e retorno? Então você deve achar justo que as pessoas possam apadrinhar o Cinemação e contribuir com algum valor mensal. E esse valor é melhor do que o que você pensa, porque ele não é nem baixo nem alto, ele é simplesmente aquilo que cabe no seu bolso. Se você concorda com isso, você vai topar ser patrão do Cinemação. Então entra lá no Patreon, que é o patreon.com/cinemação, ou no Apoia-se, que é o apoia.se/cinemação. Escolha o valor que melhor couber no seu bolso e que você achar que a gente merece, e faça o Cinemação ganhar mais vídeos, mais podcasts e muito mais conteúdo, fazendo como o Diego Lima, o Fernando Machado, o Alberto Marinho Camilo, a Fernanda Siqueira, a Tatiane Nantes, a Tamires Porto e o Thierry Penteado, que são patrões do Cinemação. E chegando aqui na parte, né, onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui, temos 2 comentários muito bacanas que chegaram durante a semana de 2 pessoas novas. Olha o pessoal dando marretada na porta e saindo, não estão mais se escondendo. Enfim, acho que tem um aí que já mandou, mas tudo bem, não tem problema. O Jackson já mandou. Então é importante que continue saindo então do armário, né? Nunca se deixe ficar preso por ele, porque o armário é um lugar escuro, frio, sem vida. Sim. E triste. Sim. E você não vai chegar num lugar com um leão rei que vai te proteger. Exatamente, você simplesmente vai ficar lá sentado com poeira e nada mais. Então, dê essa marretada na porta e saia do seu armário, venha fazer comentários dentro dos podcasts aí da podosfera inteira. Isso é muito importante para podcasters. E quem mandou aqui o comentário foi o Jackson Botcher Argenta, que é o cara que mandou o comentário no nosso último podcast, o podcast
Cinemação 235 sobre Homem-Aranha de Volta ao Lar. E o Jackson falou o seguinte: uso muito o excelente podcast de vocês para não assistir filmes. Olha aí, será que isso é um gancho pro tema de hoje, Dani? Nossa, será? Ele coloca: explicarei. Sei que dificilmente gostarei muito de um filme do Homem-Aranha, especialmente por já estar de saco cheio de tanto filme de super-herói. Porém, como gosto muito da sétima arte, não posso simplesmente ignorar um badalado blockbuster como esse. Neste momento, escuto Cinemação e fico informado. Obrigado, pessoal, pela excelente qualidade do trabalho. Um abraço, Jackson de Curitiba. Olha que legal esse comentário. Primeiro, ele já entrou um pouco no nosso tópico de hoje. Segundo, ele usa a gente aí pra saber se ele vai assistir ou não. Ou seja, eu acredito que ele escutou o podcast antes, tirou uma conclusão e falou: vou ou não vou agora? Agora eu queria saber, será que ele viu o filme ou não? Eu entendi que não, que ele deixa que o podcast é pra ele se informar sobre o filme, ele sabe o que acontece sem precisar ver o filme, entendeu? Exatamente. Né? Exatamente. Então, pode ser isso, mas gostaria de um novo comentário do Jackson confirmando essa informação. Isso, mas eu acho que dependendo de como for o podcast, ele provavelmente vai falar assim: putz, então acho que eu tenho que ver. Ou, então não vou ver mesmo, entendeu? Não tem jeito, as pessoas, mesmo que a gente use aquela coisa de que o ideal é ver todos os filmes, veja o que você quer, o crítico não pode definir o que você vai ver, mas o fato é que define, e as pessoas tomam essas escolhas e a gente não tem poder sobre as pessoas. É isso. O Jackson faz o que ele quiser da vida dele. Ninguém pode chegar pro Jackson e falar: vai ver o filme do Homem-Aranha. Não tem. Se ele não quer e quer só ouvir o podcast, que legal. Bom, ouça mais o podcast. E eu tenho aqui o comentário da Daniele Pereira, que foi sobre o Capitão Fantástico, lá o podcast 233, que bombou, né? Que a gente fez com a Juva Lauer, que ficou sensacional. Ela mandou um e-mail bem grande, então eu vou ler eu vou pular algumas partezinhas, tá? Só pra... Então, Daniele, se você estiver ouvindo, saiba que eu vou só dar um salto, só pra gente não ficar lendo todo ele, mas eu vou ler uma boa parte. Ela escreveu o seguinte: olá, rapazes do Cinemação, meu nome é Daniele e eu não era uma consumidora de podcasts até agora. Há uma semana soube da existência do trabalho de vocês pelo Mamilos, o único podcast que eu escutava até então. E assim nasceu uma rotina. Todo dia eu escuto um episódio diferente do Cinemação, de filmes que já vi, pois não gosto de spoilers. Muito bem. Muito bom, isso é legal. Queria parabenizá-los e agradecer o presente que foi a descoberta desse podcast e de alguma forma do mundo dos podcasts. Isso fez reacender dentro de mim uma antiga e perdida centelha de paixão pelo cinema. Ô Dani, você percebeu que ela considera o Mamilos não um podcast? O Mamilos realmente é um estilo de vida, né? Exatamente, e ela só ouviu Mamilos, e aí ela foi e começou a ouvir Cinemação, então isso é muito legal. É isso aí. E ela tinha uma centelha de paixão pelo cinema, olha que bacana isso. Muito legal. Ela continua assim, agora fazendo um recorte mais micro e pedindo desculpas por ressuscitar um episódio antigo, mas que ainda está em voga, queria elogiar o Rafael pelos elementos que ele trouxe no 230 sobre o filme da Mulher Maravilha, ou seja, ela já tá comentando vários podcasts aqui. Exato. Eu sou feminista e talvez seja uma das poucas que não gostaram do filme. Foi muito legal ver a preocupação de vocês em dar voz a mulheres feministas na hora de comentar esse blockbuster, mas também foi bem bacana perceber o olhar crítico do Rafael voltado para a lógica feminista de igualdade e representatividade, em alguns momentos voltado até para o que chamamos de feminismo interseccional, e sobre isso tomo a liberdade de compartilhar esse link com vocês. E aí a Daniele deu um link de um post, de um texto do Huffington Post Brasil sobre como o feminismo branco de Hollywood apagou personagens negras. Inclusive, para quem tá ouvindo esse podcast, o link vai estar no post, né? Então a gente vai deixar ele no post do podcast para quem quiser ler. Legal. Aí ela critica algumas coisas do filme da Mulher Maravilha e ela fala o seguinte: laurear o filme como feminista e defendê-lo às unhas e dentes impede, inclusive, que a gente construa um debate mais aprofundado sobre a questão da representação e da representatividade. Não vejo a Diana como uma personagem que vai revolucionar a forma como a sociedade enxerga as mulheres. Acho até um exagero lhe atribuir isso. Princesa que gerou uma ruptura pra mim foi a Fiona do Shrek. Gente, a mulher dava voador estilo Matrix e acima de tudo se aceitou como aceitou o próprio corpo de ogra e abdicou da vida de privilégios que ela teria se escolhesse ser o tipo de princesa que a sociedade esperava que ela fosse. Então bem bacana esse apontamento da Daniele, acho que é bem válido mesmo, né? E aí ela continua assim, sem querer me estender mais e como uma tentativa, espero que não vã, de agradecer pelo que eu recebi de
vocês nesse podcast de Cinemação, queria compartilhar esse vídeo incrível. E aí a gente vai também deixar um vídeo do Prosa Livre sobre mulheres na ficção científica, né, que é um vídeo bem bacana. E aí, só pra terminar, né, ela fala algumas coisas sobre o feminismo e fala o seguinte: a leitura que você fez, Rafael, então essa mensagem pro Rafael. A leitura que você fez, Rafael, do simbolismo da cena da Mulher Maravilha com o escudo se defendendo das rajadas do inimigo foi belíssima. Não tinha lido dessa forma. Por fim, muito obrigada por aquecerem meu coração com o amor pelo cinema. Um abraço. Então, sensacional esse e-mail da Daniele. Passou pra gente muita coisa boa, de que ela ouviu o Mamilos e começou a ouvir a gente, de que ela leu o filme da Mulher Maravilha de uma forma diferente e contribuiu. Ela passou links pra gente assistir e ver outras opiniões, e é muito legal e enriquece o debate pra todo mundo que estiver ouvindo o podcast. E ainda, querendo ou não, a gente reacendeu a paixão no cinema, ajudou ela a reacender a paixão no cinema. Então a gente, só por isso, já fez valer o meu dia. Então, brigadão, Daniele, pelo seu e-mail. Eu fiquei super feliz de ler e fiz questão de ler o e-mail aqui pra todo mundo aqui no podcast. Exato, e digo mais, hein, Dani? Além disso tudo, ela só comprovou que eu sou o gênio desse podcast. Ela comprovou que você estava certo. Pois é, olha, eu falei algumas coisas sobre a lógica feminista mesmo, né? Levantei alguns pontos que no filme, pra mim, não pareciam estar muito claras e tal. E aí ela dá nome aos bois, né? Como ela vem falar do feminismo interseccional aí, é muito interessante porque a gente começa a ganhar muito mais vocabulário, inclusive na hora da gente colocar as nossas opiniões mesmo, né? Sim, é importante claro. A gente ter essa ideia, esse raciocínio e tal. E agora, além de tudo, a gente vai deixar esses links aqui no post desse podcast e tal. Então, os nossos leitores, os nossos ouvintes vão poder também consumir um pouco disso, ter um esclarecimento maior. Então, assim, ela só não contribuiu com o nosso raciocínio aqui, que é de meu e do Dani, que a gente apresenta o podcast, mas com certeza ela contribuiu aí com o raciocínio das pessoas que ouvem. Então, por isso que a gente fez questão mesmo, na hora que a gente recebeu o e-mail, eu e o Dani, a gente trocando mensagem no WhatsApp e tal. Porra, Dani, você viu lá, cara, um comentário, não sei o que. Ficamos super felizes. E é muito legal a gente ver que, de repente, né, com um trabalho que a gente faz aqui de tanto tempo e tal, a gente receber comentários desse tipo só faz aquecer o coração mesmo e querer continuar em frente, né? Porque a gente sabe que o dia a dia é complicado. Hoje é uma quinta-feira, a gente tá gravando o podcast e vai no ar na sexta, quer dizer, vamos virar noite editando aí pra vocês e tal. E, não tem nada melhor do que ouvir realmente, ou ler, né, um comentário desse. Então, valeu muito a pena. Muito obrigado, Daniele, pelo seu comentário. Foi muito bom e só trouxe mais combustível pra gente continuar. Seas will turn warm. The last of us search the heavens and stand amazed, for the stars will still be there, moving through the Acho que antes da gente começar o papo justamente falando sobre o que não ia assistir ao cinema, né? Acho importante a gente pensar na estrutura do cinema, o cinema físico, hoje aqui no Brasil, né? A Ancine, ela divulgou há um tempo atrás que o Brasil, ele tá com mais ou menos umas 3.000 salas de cinema hoje abertas e funcionando no Brasil inteiro. O que isso significa? Significa que hoje a população brasileira está na casa dos 207 milhões de pessoas e a gente tem 3.000 salas para abraçar essas pessoas. Ou seja, só
Só 10% das cidades brasileiras hoje tem cinema. E assim, é uma coisa que já mostra a dificuldade que é de você ver um filme. E em paralelo a isso, é até um dado engraçado, né? Porque assim, enquanto a Ancine comemora que estamos chegando a 3.000 salas de cinema, porque as salas estão aumentando, a gente começa a ver uma perspectiva de que esse número de salas ainda vai crescer. Haja visto que, por exemplo, na década de 70, a gente chegou a ter 3.500 salas funcionando no Brasil e tal, e esse foi o nosso top, né? Foi o momento que a gente teve mais salas funcionando. E provavelmente a população do país era quase metade do que ela é hoje. Não sei direito, mas com certeza era bem menor. Então eram mais salas ainda por população, né? E aí olha só que coisa curiosa, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente vê que existe um baixíssimo número de salas de cinema, a Ancine, em 2016, também falou que foi um dos melhores períodos, porque o mercado nacional conseguiu vender cerca de 184 milhões de bilhetes no mercado nacional. Ou seja, a gente está falando, a princípio, de um país que tem uma estrutura cinematográfica para exibição de filme muito pobre, né? Ela é muito fraca, pensando justamente na quantidade de pessoas que a gente tem espalhado pelo Brasil. É óbvio que se a gente for parar para pensar saneamento básico, né, em outras coisas, o Brasil ainda sofre também em várias áreas, até chegar na área cultural e pensar em cinema, salas de teatro e tal. Isso daí também é um problema, ou seja, a gente tá, escorregando em várias áreas e isso acaba desaguando aí um pouco no que aconteceu com o cinema brasileiro, a estrutura, né, do cinema brasileiro. E aí eu começo esse podcast justamente perguntando para vocês o seguinte: o que é esse problema, sabe? O cinema, ele acaba se tornando um programa muito mais elitizado de alguns anos pra cá, justamente porque o número de salas é baixo, o valor do ticket é alto, a gente começa a ter procuras de filmes específicos, porque não é todo mundo que, não são as grandes redes que oferecem filmes mais, vamos dizer, indie e tal, né? Então, assim, a gente tem um nicho muito bem guiado pelas grandes redes de cinema. Então eu começo justamente com essa dúvida, queria saber a opinião de vocês. O cinema, ele se tornou um programa elitizado e isso já dificulta também o acesso aos filmes em si? Bom, pegando essa referência que você deu da quantidade de salas, só em nível de comparação, os Estados Unidos tem cerca de 41 mil salas e a China um pouquinho mais do que isso. Pois é. Então, assim, aqui nós temos cerca de 3 mil salas, como você disse. É uma diferença absurda. E isso se reflete, claro, no consumo. Na realidade, isso é causado pelo consumo, né? Que vem todo... O bolo vem de poucos filmes, vem de pouca produção nacional. Então, tudo isso se acumula e torna um problema ir ao cinema para algumas pessoas. Isso sem falar questão de estacionamento, preço da pipoca. Essas contas eu não gosto muito de colocar na conta do cinema. Sim. Porque, por exemplo, a maioria das vezes que eu vou ao cinema, eu não tenho carro, então eu não pago estacionamento e eu não como pipoca. Então, assim, colocar isso nas costas do cinema eu acho um pouco desonesto. É que assim, ó, por exemplo, quem toca a sala de cinema no Brasil diz que o dinheiro da sala de cinema tá justamente na venda de pipoca, de Coca-Cola, né, do alimento. E não só no Brasil, né, a gente tem vários estudos que mostram que lá fora isso daí também se converte. Portugal, por exemplo, hoje tem uma filosofia de que, independente do tamanho do filme, pode ser um filme de 3 horas ou um filme de 1h30, ele para o filme na metade e entra pessoas com carrinho de pipoca dentro da sala de cinema ali para fazer uma venda rápida. Então, 15 minutos de intervalo, parou o filme de 1h30, entra 2 carrinhos ali com bebida, com não sei o que e tal, para que a sala lucre mais, né? Então, assim, a gente precisa pensar também que, além disso tudo, além da parte que dificulta o acesso das pessoas às salas de cinema por conta do preço, por conta de onde elas estão localizadas hoje também, né? Porque a maioria hoje das salas ficam dentro de grandes shoppings e tal, o que inibe também o acesso, vamos dizer, popular das salas, né? Tem momentos ali que tem salas que a pessoa não consegue entrar justamente por conta do alto custo. Então, assim, tudo isso acaba fazendo com que as pessoas não assistam filmes, né? Sim, sim. E aí entra um outro fator, Rafa. Eu acho que por um lado você elitiza, por outro, eu acho, assim, claro, eu tô falando isso mais de percepção, posso estar enganado, mas a percepção
percepção que eu tenho é que com o crescimento econômico que o Brasil teve aí nos anos 2000, né, de 2000 a 2000 e tanto, assim, teve uma grande parcela da população que começou a ir pro cinema, que começou a aumentar o hábito de ir pro cinema e não perdeu, mesmo com crise ou, né, enfim, queda, a pessoa acaba, tipo, é quase como um achievement que a pessoa tem que ela não vai querer retornar. Então, claro que com crises, óbvio que as pessoas vão menos ao cinema, mas a partir do momento que a pessoa cria o hábito, né, não ia tanto ao cinema e agora, ou porque teve um aumento de salas e porque enfim, as pessoas começaram a ir mais, e eu sinto, né, que as pessoas estão indo simplesmente mais ao cinema. Por isso que o Brasil tá subindo nisso, né, tá cada vez, nos últimos anos aumentou a venda de ingressos, etc. Isso, exatamente. Mas eu acho que entra o fator também que é a distribuição de filmes por essas salas. Então, aquilo que a gente já discutiu em vários momentos, né, tipo, chega um filme, sei lá, chega o Homem-Aranha da vida e estreia em tudo quanto é sala, em cidades pequenas, cidade grande, não interessa. Um monte de sala. E aí chega um filme menor, um filme independente, um filme brasileiro, que, né, que não seja uma comédia com tanta grana, chega em pouquíssimas salas, e aí se você quer ver, você tem que dar um pulo em outra cidade, fazer outra coisa, porque ele não tá passando nas cidades menores, entendeu? Então eu acho que entre esses dois, sim, sabe, por um lado tem pessoas com um grupo indo mais ao cinema, e daí os cinemas estão vendendo mais e, consequentemente, vende mais pipoca, vende mais tudo isso. Você vê agora essa época de julho, que é época de férias, é só molecada indo, pelo menos aqui em Itu, né? Molecada indo ver Homem-Aranha, molecada indo ver Meu Malvado Favorito, molecada indo ver... Acho que nem tá passando outros filmes aqui em Itu, mas tudo bem. Mas indo ver os filmes mais populares ou que são acessíveis para as crianças ou para toda a família. E aí, ao fazer isso, vira um programa de família, né? Vai a galera, compra pipoca, compra doce, compra o que for. Mas por outro lado, você tem, tirando esses grandes blockbusters, a divisão de filmes e a quantidade de salas que chegam outros filmes, enfim, impede outros movimentos, porque, por exemplo, vou aproveitar que eu tô falando, vou dar o meu exemplo. No fim de semana passado, eu fui ver o Soundtrack. O que eu fiz? E aí, claro, com as condições que eu tenho, né? Eu vi que ia passar às 11h30 da manhã em Campinas, que era a cidade mais próxima, eu não tava afim de ir pra São Paulo, falei, ok, vou pra Campinas. Peguei o carro, cheguei no shopping de Campinas, sei lá, 15 minutos antes, entrei no cinema, paguei caro porque era só na sala VIP que tava passando, e assisti, e aí aproveitei e fiz outras coisas no shopping. Mas teve todo esse gasto, eu gastei gasolina, eu gastei pedágio, né, e um pedágio caro pra ir pra Campinas. Então, assim, eu fiz isso, só que se esse filme tivesse uma distribuição maior, ou tivesse em outras cidades, mesmo que não tivesse na minha, que é muito pequena, ele poderia ser mais acessível a mais pessoas, porque não é todo mundo que tá disposto a pegar o carro e ir pra uma outra cidade a mais de 50 km de distância pra assistir um filme às 11h30 da manhã, porque não era nenhum horário super bacana. 11h30 da manhã é um horário que você não perde, você perde o almoço, você perde amanhã, você não consegue ir pra casa, sabe assim, é difícil de estruturar, porque eles ainda colocaram nesse horário, provavelmente porque, vamos colocar, sei lá, porque tem outros filmes mais populares ou mais interessantes para a rede que eles acabam exibindo. Então, assim, eu acho que no fim das contas é um monte de característica, né, que faz com que o cinema esteja crescendo, mas ao mesmo tempo esteja crescendo de uma forma meio desigual, né, que é uma coisa que diz muito sobre o nosso país, inclusive. Esse crescimento do cinema agora, de certa forma, eu penso também que esses novos filmes, essas novas franquias, né, que conquistam grandes públicos, acho que ajuda a galera a voltar a ir pro cinema. Eu, por exemplo, eu passei um bom tempo, sem ter vontade de voltar pro cinema, porque eu não conseguia mais desfrutar da experiência de verdade, sabe? Você chegava na sala de cinema, cara, e era uma barulheira, e a galera não respeitava, e o pessoal tava muito interessado em paquerar, em falar alto, e não sei o quê. E muitos amigos meus passaram por isso, já na minha família também. Agora, com essa nova leva, cara, tudo é franquia, né? Você não faz um filme pensando no filme, você faz um filme pensando em 3, pra depois renovar pra 6, e assim vai. Eu acho que isso tá movimentando o pessoal também a voltar um pouco pro cinema, porque, apesar de tudo, as pessoas querem ainda aquela experiência. Tem filmes que é muito bom, que são muito bons de ver na grande tela, né? Tipo um filme do Homem-Aranha agora. Sim. O ideal é você ver ele naquela telona, e você... Tem gente que não vai ao cinema sem comprar uma pipoca e um refrigerante. Eu mesmo não ligo pra isso, mas muito amigo meu é assim, sabe? Eu acho que esse momento de Hollywood tá trazendo as pessoas um pouco mais pro cinema, para curtir as experiências com os amigos, fazer aquele, vamos lá, sexta-noite vai estrear filme tal. É um evento legal, só que também é isso, e acaba crescendo por um lado bem mais segmentado, né?
O pessoal tem que ter dinheiro para ir ao cinema. Depende da experiência que você quer. Você pode pegar uma sala mais barata, que é uma tela menor, abrir mão da pipoca. Você pode pagar mais caro por uma cadeira que vibra, numa tela muito maior, não sei o quê. E ainda somando todas essas pequenas coisas. O custo de transporte, a janta, esse tipo de coisa. Eu acho que, cara, o momento ajuda, mas ele realmente favorece quem tem poder para ser favorecido. E você falou de uma coisa bem legal, Thiago, sobre a questão da experiência, né? Que tem muita gente que reclama. Eu conheço pessoas que não vão mais ao cinema, tipo, não vou mais ao cinema, só vejo filme em casa, porque odeia ver um filme com gente falando do lado, odeia ver filme com gente comendo pipoca do lado, etc. E sempre todo mundo tem alguma história pra contar, né? De, a criançada ficou gritando, né? Uma vez eu sentei e tinha uma mulher que comendo pipoca, que eu nunca vi alguém fazer barulho pra comer pipoca, e ela fazia muito barulho. Mas aí eu tava pensando numa coisa que eu falei, cara, é muito louco isso. Também tem essa questão do tipo, isso acontece muito em horários em que vai todo mundo pro cinema, obviamente, né? Então, sábado à noite, domingo à tarde, que é o horário bom pra quem trabalha, pra quem tem um monte de coisa pra fazer. Acho que o pensamento que eu queria trazer pra esse podcast é muito isso, tipo, nem todo mundo consegue tirar a folga na quarta-feira. Às vezes tem promoção, né? Tipo, terça, quarta-feira é mais barato. Nem todo mundo, por mesmo querendo ir pro cinema, consegue ir na terça ou na quarta, porque tem que estudar, tem que cuidar da casa, lavar roupa, cuidar dos filhos, sei lá, um monte de coisa pra fazer. E aí eu tava pensando nisso, eu falei, cara, provavelmente essa experiência ruim, do tipo, eu vou ter um monte de molecada, quer paquerar, isso aconteceu provavelmente na sexta-noite, no sábado ou no domingo, que é o dia que a gente tem pra ir, né, assim, a maioria das pessoas. E aí, porque se você pega uma terça-feira à tarde e vai pro cinema, não vai ter muita gente, vai ser tranquilo, né, vai ter aquela velhinha lá que tá em o cabeleireiro e o supermercado e resolveu pegar o filme. Então, assim, eu acho muito interessante isso, né? Tipo, a experiência piora quanto menos privilegiado em vários sentidos você é, porque, você tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, não tem tempo pra isso, não tem tempo pra aquilo, vai sobrar o domingo à tarde que vai ter criançada gritando no filme, né? É muito louco. Né? Na verdade, eu acho que a gente pode pensar que isso é uma situação quase que, né, uma situação dominó, sabe? Porque uma coisa vai batendo na outra e elas vão caindo. Porque assim, quando a gente tem salas repletas, cheias, que geram essa má experiência em horários populares e tal, a gente também pode argumentar que todas essas pessoas estão dentro dessa sala de cinema porque elas não têm outras salas de cinema para ir. Se uma cidade tivesse lá 4, 5, 6 salas de cinemas a mais, sabe? Se tivesse passando outro tipo de coisa e tal, você pulverizaria mais essas pessoas, melhoraria a quantidade de pessoas assistindo o filme ali e, consequentemente, melhoraria também essa experiência. Agora, a partir do momento que você centraliza, né? Quando a gente fala que 10% das cidades brasileiras hoje tem cinema, a gente tá falando de uma população muito reduzida. Então, apesar da Ancine bater palma, ficar feliz e tal, porque em 2016 vendeu lá mais de 184 milhões de bilhetes, a gente tem que lembrar que esses 184 milhões de bilhetes estão sendo destinados realmente a essas pessoas que gostam de cinema, que estão acostumadas a ir no cinema com frequência, que não vão parar de ir ao cinema mesmo com a crise, como foi que a gente falou aqui, né? Tudo isso acaba, tipo, centralizando justamente o poder de compra e tal dos filmes em cima disso. Aí o que acontece? A sala de cinema, que já é reduzida, já tem ali um problema de horário, ela precisa começar a criar gatilhos para tentar fazer com que essas poucas pessoas que já consomem cinema, pelo menos comecem a ir mais vezes à sala. Então, eu vou fazer uma sessão diferente numa quarta-feira à tarde, eu vou colocar um filme diferente numa quinta-feira de manhã, eu vou não sei o que, eu vou otimizar aqui meu tempo para ver se eu consigo atrair mais pessoas, porque senão eu fico de segunda a quinta-feira com o meu cinema parado, entendeu? The last of us search the heavens and stand amazed, for the stars will still be there, moving to learn.
Vocês falaram da questão de franquias, que isso pode cativar o público, que isso faz com que o público retorne ao cinema. Porque assim, se você viu o Homem de Ferro 1, você vai querer ver o 2, você vai querer ver o 3. Isso se reflete nas maiores bilheterias que a gente teve ano passado. Dos 10 maiores bilheterias no Brasil, todas ou foram de franquias, continuações, adaptações de alguma maneira. O filme original, digamos assim, ficou em 12º, que foi Pet, que é uma animação, que aí é a criançada que puxou a bilheteria. Mas, contradizendo um pouco o que vocês falaram sobre a sala vazia, eu já tive grandes problemas com a sala vazia. De, sei lá, tá eu e uma pessoa e essa pessoa se achar a dona da sala, atender o celular falando alto, porque como a sala tá vazia, então ela tem esse direito, né, na cabeça dela. É, exato. Ou então de uma senhora, provavelmente nessa linha da senhora que tá entre o cabeleireiro e o mercado, querer realmente me bater porque eu pedi silêncio pra ela. Ela me perseguiu na saída do cinema. Então, assim, e foi num filme à tarde, numa sessão à tarde de 1 hora, e a mulher, assim, louca atrás de mim. E eu já tive uma experiência desagradável num festival de cinema. Você pensa, festival de cinema, o público, né, mais cult, uma coisa assim, eu tomei um soco no estômago, literalmente. Então, assim, eu tive experiências que fogem daquele padrão de, adolescente chato, queria bebê chorando e não sei o quê. Então, assim, todo tipo de público pode ser potencialmente problemático em alguma instância, né? Sim. Aí entra outra parte que é justamente a educação das pessoas, né? Porque daí, conforme você vai abrindo mais o leque, consequentemente você vai ter mais variado de pessoas com educação, sem educação e tal. Então, assim, o que eu vejo que um dos gargalos que a gente encontra, principalmente aqui no Brasil, é justamente isso, é a quantidade de cinemas, né? Acabou-se, por exemplo, os cinemas de rua, né? Hoje em dia é difícil você encontrar um cinema com porta aberta direto pra rua, onde a pessoa fala, não, eu vou até ali porque eu vou assistir o filme no cinema X, e aí você para no estacionamento e desce no estacionamento do cinema, sabe, compra o ticket no cinema ali e tal. Não, aí agora o programa eu vou até o cinema, não, eu vou até o shopping, aí eu pago o estacionamento do shopping, ou eu vou de ônibus até o shopping e tal. Então você fica refém de algumas coisas, e isso encarece você ter o cinema dentro do shopping, porque o cinema precisa pagar também lá um aluguel e tal. Então existe todo um problema. Na verdade, às vezes nem paga tanto. Tem uma espécie de regra que funciona para quase todo shopping, que o cinema geralmente não paga aluguel, ou paga um aluguel quase que mínimo, porque é ele que é o responsável por levar pessoas ao shopping, né? É meio que o shopping precisa dele, né? Tipo, as pessoas geralmente, principalmente fim de semana, qual que é o programa? Ir pro shopping porque tem cinema. Pelo menos era assim há um tempo atrás, né? Mas claro que entra o pacote, né? A pessoa vai, o típico programa de família vai pro shopping, almoça, brinca no fliperama, se tiver fliperama, nos lugares que ainda tem, vai pro cinema e tudo mais, depois sai e janta. Mas mesmo assim, encarece o processo, né, todo, mas vale destacar, Rafa, que você falou assim, quase que acabou, mas assim, eu acho que nas cidades, as grandes capitais, ainda tem cinemas legais, assim, de rua, né? Em São Paulo, por exemplo... Sem dúvida. Em São Paulo, por exemplo, eu adoro o Caixa Belas Artes, a Reserva Cultural é super legal, apesar de não ser bem um cinema de rua, mas é praticamente, e tem acho que o Itaú da Rua Augusta, que é super legal também, assim, e são muito bons e passam filmes diferentes e tal, mas claro, você tá falando de São Paulo, uma cidade que cosmopolita e etc, né? Brasília também a gente tem, mas aí fiquem de olho no nosso plano detalhe no final do programa, que vocês vão saber mais sobre isso. Por isso que eu volto, né, naquela questão desse efeito dominó, né? Porque daí, todas as vezes que a gente volta a pensar nisso, a gente vai ver que diminuindo a quantidade de cinemas, os cinemas ficam reféns que precisam passar esses filmes blockbusters, porque são os filmes que vão atrair as pessoas pra consumir lá dentro, né? Então o cara já faz uma promoção Homem-Aranha, promoção Mulher Maravilha, promoção Super-Homem, aí já, compra 5 pipocas, ganha 2 refrigerantes, entendeu? Então, tudo isso acaba sendo uma catarse, né? Vai acontecendo de uma maneira que você precisa realmente de um respiro ali. E enquanto não for pensado alguma forma de incentivo para que outras coisas acabem vindo para dentro desses cinemas, a gente acaba ficando preso nesse ciclo e aí é difícil da gente conseguir sair deles. E aí entra justamente no tema que a gente estava querendo discutir hoje, né? Que era onde... Então é legal a gente
gente ter essa primeira visão, né, de um macro de como a gente tá hoje, e a gente pensar que hoje dentro das salas de cinema a gente tá sendo bombardeado muito mais com esses blockbusters, com as franquias e tal, e aí fica a grande questão, né? Como você escolhe os filmes para ser visto, né? Já que a própria sala de cinema já faz meio que uma curadoria ali para você. E aí eu queria começar aqui, como que você escolhe esses filmes, hein, Thiago? Cara, o primeiro, assim, quando você começa a ver filme de franquia, né, sei lá, filme da Marvel, por exemplo, toda vez que um filme termina, você já meio que escolheu o próximo, né? Fica sempre aguardando a próxima parte ali. Só uma questão tipo, pô, agora só ano que vem que eu vou entender essa cena pós-crédito aqui, não sei o quê. Outra, cara, assim, escolher filme, eu sempre, desde moleque, eu me atentava muito pra diretor, sacou? Porque a partir do momento que você descobre a linguagem, você entra num terreno seguro. Você sabe que aquele cara você gosta, aquele cara você não gosta, e aí fica um pouco mais fácil. Eu tendo a escolher filme meio que olhando o diretor e os atores. A temática, raramente, assim, eu não gosto muito de comédia romântica, não é nada contra o gênero, é porque é difícil eu ver um filme que realmente me surpreenda. Mas a temática, cara, o que for ali, dependendo do diretor, eu vou lá e vou ver, de qualquer jeito. E conta muito também o horário, tipo, se eu tô numa sexta-feira, final de tarde, no cinema, eu falo, eu não vou ver esse filme porque a sala vai estar lotada. Por isso que eu falei até que um dos meus critérios aqui tem sido justamente podcast, né? Porque a gente tem pegado algumas coisas de lançamento e aí isso daí acabou meio que criando também. As últimas vezes que eu fui no cinema foi justamente para assistir algum filme que a gente ia gravar depois. Então meio que eu falei, não, o podcast agora tem me guiado um pouco mais nisso. E daí quando sobra um tempo, daí eu acabo assistindo muito mais coisa em casa, pelo Netflix e tal, do que outra coisa, sabe? Então meio que o podcast acabou me ajudando muito nisso. Mas eu tenho um critério parecido com esse, assim, também. Eu acabo sendo muito guiado, principalmente pelo diretor e o elenco principal, né? Vamos dizer assim, tanto ator quanto atriz e tal. Se tem alguma coisa ali que me chama a atenção, se é algum ator que eu gosto e tal, eu acabo querendo, pô, às vezes eu falo, bom, vou assistir esse filme porque tem esse cara, ou tem essa menina e tal, vou assistir pra ver se é bom mesmo e tal. E aí acaba sendo um dos critérios. Mas outro fator que acaba também me chamando a atenção, e é isso também por conta do nosso meio, né? Acaba sendo muito as críticas, né? As redes sociais acabam entrando também com peso nisso. Eu acabo escolhendo bastante pelo hype, né? Assim, mas não o hype do tipo, famoso hype vazio, né? De, tá todo mundo vendo Transformers, vou ver Transformers. Por esse não. Mas, claro, a não ser que seja uma coisa que, obviamente, todo mundo vai ver e que tem hype naturalmente, tipo Homem-Aranha, Star Wars, o que for. Só que, pra mim, vale muito esses hypes meio de momento, sabe? Assim, então, é claro, época de Oscar sempre tem os filmes que são indicados, tal, você cria uma expectativa. E um recente que tá tendo agora e que vai estrear e que eu tô muito afim de ver é o Baby Driver, né? Que é o Em Ritmo de Fuga. Porque se você só falasse, é um filme com o Kevin Spacey e com o cara da Culpa das Estrelas, do Edgar Wright. Aí eu falo assim, legal, ok, legal, bacana, acho que eu vou ver, mas também não sei, mas também... Só que aí eu vi algumas cenas, eu tô tentando não assistir muitos trailers, então eu tento não ficar vendo trailer, mas eu vi umas cenas, vi galera falando, vi que saiu várias críticas positivas, né, apesar de também não ficar lendo crítica, mas você vê lá rapidinho, tipo, não sei o que, é maravilhoso, é muito bom, papapá. Falei, putz, legal. Daí eu lembrei, não tava na minha memória, lembrei que o Edgar Wright é o cara do Todo Mundo Quase Morto, que é um filme sensacional. Então, aí eu falei, putz, mano, quero ver esse filme, entendeu? Já criou pra mim um hype. São essas pequenas coisas que vão juntando e que formam esses hypes pra eu definir, assim, esse eu quero ver. Você acaba meio que você acaba fazendo umas pesquisas, né, antes, tipo, porra, quero ver esse filme porque tem um ponto nele que me chama a atenção, tipo, ator tal. Aí você fala, legal, mas quem que dirige? Aí você vai ver o histórico de quem dirigiu. Sim, mas é a combinação, entendeu? Ter só o Kevin Spacey, por mais que eu goste do Kevin Spacey, acho ele um puta de um ator, ter o Kevin Spacey não é um motivo pra eu falar, nossa, quero ver esse filme, entendeu? Querer ver no sentido de, em algum momento eu veria, aí como a gente gosta de cinema, todos os filmes eu veria, né? Até Transformers. Veria no sentido de, mas a questão aqui é, trabalho pra caralho, faço um monte de coisa, tenho várias coisas pra fazer, fim de semana, não
sabe, não tenho tanto dinheiro pra ficar indo pro cinema que nem um louco, preciso fazer escolhas, né? Então, nesse momento, daí eu faço esse tipo de coisa. E eu acho que a maioria das pessoas, imagino que a maioria tende a fazer isso, assim, sabe? De criar, principalmente com os grandes blockbusters, eu convivo com muita gente que é o famoso público médio, embora é complicado usar esse termo, mas a gente sempre vai usar, né? Que, é assim, tipo, a pessoa tá nem aí pro filme que vai lançar, mas daí quando fala do filme da Mulher Maravilha, meu Deus, Mulher Maravilha já estreou? Fala, já faz 2 semanas, nossa, então eu preciso ver. Daí a pessoa cai a ficha e vai ver o filme. O público médio é assim, entendeu? E esse tipo de coisa, né, grandes nomes, grandes franquias, realmente as pessoas falam, nossa, eu tenho que ver, entendeu? Eu vou numa linha completamente diferente de novo, que eu vou pegar agora aqui o meu monóculo e a minha cartola, e eu procuro ver de tudo. Realmente, assim, eu sou um certo modo privilegiado de morar aqui em Brasília, e aqui em Brasília tem em média uns 25 filmes por semana em cartaz. Legal. E eu costumo ver praticamente tudo, né? É lógico que um filme fica de uma semana pra outra, né? Então minha média de filmes por mês é de 20 filmes. Então, assim, eu vejo desde Transformers até um documentário, desde aquele cinema de arte completamente hermético, sem diálogo, até animação pra criança de 5 anos. Então, Lucas, mas a questão é, se você tivesse que escolher, como você faria essa escolha? Ou você ia tentar ver os mais variados? Bom, falando de cinema, ainda assim, por mais que eu tente ver de tudo, eu acabo com não conseguindo. Então eu privilegio o horário, né? Porque eu gosto muito de ir pro cinema e ver 4 filmes seguidos. Então eu tento privilegiar o horário que encaixa esses filmes e acaba que algum filme vai acabar sobrando. Eu tento ver os filmes que eu sei que vão sair de cartaz. Então, um filme que corre o risco de sair de cartaz na semana que vem. Então, eu me preocupo muito com esse time. Por exemplo, eu vi um filme semana passada chamado A Luta de Steve, que é um documentário muito legal. Ele ficou uma semana em cartaz. Eu indiquei pra um monte de gente, quando o povo foi ver hoje na quinta-feira já não tava mais. Então esse é um dos critérios que eu utilizo, questão de horário e se tá saindo de cartaz. O tipo de filme, porque assim, como eu escrevo, né, tanto aqui pro Cinemação quanto pra Razão de Aspecto, o tipo de filme não me importa tanto. Eu quero ir pro cinema. Eu não procuro absolutamente nada antes. Eu não procuro sinopse, trailer. Às vezes eu não vejo nem o pôster do filme. Eu não sabia que esse documentário era um documentário, por exemplo. Eu cheguei, nossa, que legal, parece um documentário. Aí na terceira, quarta cena, eu acho que é um documentário. Entra uma outra coisa aqui que eu acho que é interessante da gente pensar, que é justamente, todos nós estamos falando aqui de filme, mas a gente concorda que a gente tá realmente refém dessa primeira curadoria que é feita pelo próprio cinema, né? Porque, por exemplo, o Daniel citou aqui que ele tá a fim de ver Em Ritmo de Fuga. Então, a gente tá pensando que esse filme vai chegar nos cinemas, por quê? Porque é um filme do Edgar Wright, que tem lá o Kevin Spacey, né? Tem atores famosos e tal, o Jamie Foxx. Mas, assim, se não chegar, entendeu? Não chegou, esse filme não chegou. E aí? Entendeu? Daí, putz, a gente fica refém dessa curadoria do cinema porque de repente é um filme que funciona, que não funciona, que vai ficar uma semana, que vai ficar 15 dias e tal. Então você fica completamente preso se você pode ou não ir, e dependendo do sucesso desse filme, talvez você tenha que realmente arranjar um jeito de ir numa quarta-feira à noite, né? Sim. E eu nem, só pra vocês saberem, eu nem tô com a expectativa de que esse filme, de que o Em Ritmo de Fuga vai chegar em Itu, por exemplo. Eu tô torcendo pra ele chegar pelo menos em Indaiatuba. E imagino que em Indaiatuba e Sorocaba ele chegue, então eu tenho expectativas. Mas é um filme, esse particularmente, é um que pode me fazer ir até Campinas, ou ir até São Paulo, né? E aí no nosso caso, meu e do Rafa, né, a gente também tem essa coisa de, se eu tiver muito afim de ver o filme mesmo, eu tô a 1 hora da maior cidade do Brasil, não uma das maiores do mundo, inclusive. Então lá tem alguma coisa, algum lugar eu vou achar. Né? Eu já fui pra ver IMAX, já fui pra ter essas experiências. Mas é complicado, porque mesmo estando perto, ainda exige toda uma logística. Você tem que estar com tempo, você não pode ter churrasco da família, você não pode ter aniversário do sobrinho, você não pode ter, sabe? Você tem que ficar encaixando, porque senão você não consegue, porque não é uma coisa que você faz em 15 minutos e fala, vou só lá, depois eu volto e chego a tempo do aniversário da pessoa que eu preciso ir, porque se não for, eu vou ser o monstro da família, entendeu? Tô exagerando aqui, mas assim, tudo isso faz parte do contexto de quem quer ir pro cinema pra se divertir, entendeu? Pra ver um bom filme, acompanhar uma narrativa interessante, né, pra ir e tudo mais. The last of us search the heavens and stand amazed, for the stars will still be there, moving through the
E aí entra outra questão dessa mesma esfera que a gente está falando aqui, que é quando não ir ao cinema, então. A gente está falando aqui de pontos que a gente faria para ir ao cinema. Pô, se o filme chama atenção, eu escolho o filme por conta do diretor, por conta do histórico e tal. Mas e aí? A crítica ruim, ela influencia também na hora que vocês vão escolher um filme? Eu, sinceramente, eu acho que a crítica não é uma lei sobre aquele filme, né, cara? Ela é uma visão pessoal bem analisada, né, escrutinada e tal. Eu nunca deixei de ver um filme porque a crítica falou mal do filme. E dependendo da forma como ela falar mal, eu fico com mais vontade de ver ainda, né? Crítica, sim, tipo, você tem que meio que gostar daquele, você tem que ter um ponto em comum ali. Não são todos os críticos que eu leio que eu gosto, né? Eu gosto mesmo de alguns. Aqueles caras ali eu falo, bem, a chance de eu gostar desse filme é maior porque esse cara também gostou e a gente concorda em alguns pontos de vista. Agora, quando não ir ao cinema, cara, pra mim é praticamente o mesmo critério, sabe? Dependendo do diretor, eu não vou ver. Atualmente, se chegar um novo filme do Michael Bay, eu vou querer que ele chegue na TV. E não sei nem se eu vou ver na TV, na verdade. Então, conta muito também além de tudo, essa questão do que o Lucas falou do timing realmente é bem importante, principalmente para esses filmes de menor circuito, né, que eles tendem a ficar pouco tempo, mas eu não vou, cara, dependendo do diretor, eu falo, cara, eu não vou ver esse filme aqui. Tipo, o do Edgar Wright é o contrário, eu tô ansioso por esse filme há meses, desde que eu soube que na verdade quer fazer. Mas o Transformers, por exemplo, como eu soube que ia ter cabine, eu passei um tempo pensando, será que vale a pena ir? Será que vale a pena fazer um desenho sobre isso? Eu acabei entrando meio que naquele negócio do Shyamalan também, né, que ele teve, tipo, porra, o cara tem mó hype e tal, daí depois cair em desgraça durante 4, 5 anos. Shyamalan, eu fiquei nessa, quando começou o hype, primeiro naquele A Visita, né, que eu até demorei pra ver, porque ele vinha de sequências, pra mim, péssimas. Eu comprei o DVD, assisti, eu falei, tá, não é a volta do Shyamalan, mas é um bom filme. O Fragmentado, eu já falei, cara, eu não vou elevar minha expectativa, porque eu já fiz isso com o Shyamalan tantas vezes, sacou? Porra, chega não aprende. Mas eu quase, se não fosse a cabine, provavelmente eu não assistiria no cinema, se eu não prestasse atenção no hype do Facebook também. O hype realmente me deixou um pouquinho curioso. Só explicando rapidinho o que é a cabine que o Thiago tá falando, é que a gente, como a gente escreve para sites de cinema, a gente, né, tá vinculado a alguns veículos, a gente tem direito a ver o filme antes, numa sessão fechada só para jornalistas, e para poder exatamente fazer a crítica. Por isso que quando um filme lança, o grande público já é inundado de críticas, porque os jornalistas já foram ver antes. Isso, e a sessão é de graça, é realmente fechada para críticos, e nós somos convidados para poder assistir. Né? Eu e o Thiago vamos aqui nas cabines de Brasília, o Cauê vai na cabine de São Paulo, enfim. Isso. Então, às vezes a gente acaba vendo filmes que a gente não veria normalmente. Imagino que o Thiago não fosse pagar pra ver Transformers 5. Ele foi porque, né, tava disponível na cabine. Ou então chega um filme que a gente não sabe absolutamente nada. Assim, a gente chega pra entrar pro filme, a gente nem lembra do título direito, mas é porque como o filme é da cabine, então a gente acaba assistindo. Sim. Mas falando sobre o papel da crítica, tá muito forte lá fora a questão do Rotten, né? Rotten Tomatoes de influenciar, uma nota, porcentagem baixa, vai tirar o público. Aqui no Brasil isso não chega tão forte. É muito difícil a gente ter uma campanha em massa na crítica contra um filme e isso levar a bilheteria lá pro chão. E eu até acho bom que isso não ocorra, porque assim, o papel da crítica não é de indicar se a gente vai ou não para um filme. O papel da crítica é uma análise cinematográfica, análise dos pontos. Tem muitos amigos meus que falam assim, nossa, tal filme é horrível, mas você vai gostar. Eu tô falando isso pra um amigo meu, porque eu conheço aquele gosto do meu amigo. Mas o filme pode ser cinematograficamente um horror, né? Então, o meu objetivo, quando eu escrevo, por exemplo, não é dizer, olha, vão ao cinema, é imperdível. Não, eu vou aqui descrever. Se isso te atrai, vai lá e paga o ingresso. Potencialmente, eu ia indicar você ver todos os filmes, né? Mas é impraticável isso, né? Mas, enfim. Então, eu concordo plenamente, Lucas, só que eu acho o seguinte, é quase impossível que as pessoas não se levem pela crítica, assim, talvez o grande público se leve mais pelo hype, pela propaganda e tal, mas eu acho que quem acompanha minimamente acaba se levando de alguma maneira pela crítica, eu acho. Eu acho que é impossível, quando você tem que escolher, quando você não tem como ver todos os filmes, não tem como acompanhar tudo, porque tem horário, porque tem um monte de coisa, porque tem dinheiro envolvido, porque vai gastar muito dinheiro, você tende a escolher ou deixar de ver algum porque, tá todo mundo falando mal, porque, sei lá, ninguém indicou tanto, ou então você vai ver aquele porque um
determinado crítico, ou mesmo que seja um amigo seu, que, sei lá, tipo, pensa assim, o cara é público, né, médio, entre aspas, claro, no cinema. E aí um amigo dele que gosta dos mesmos filmes fala, cara, aquele filme é muito bom, vai ver. E aí ele pode deixar de ver um pra ver aquele por conta disso tudo, entendeu? Eu acho que é impossível você evitar isso. Quando você tem que escolher, você vai acabar em algum momento caindo na crítica, sabe? Mesmo que seja aquela coisa meio genérica, do tipo, tá todo mundo falando mal, então nem vou ver. Ou tá todo mundo falando bem, então eu vou ver, entendeu? Eu acho que o papel do crítico não é esse, não tem que ser mesmo dizer vá ver ou não vá ver, mas invariavelmente as pessoas vão fazer isso, ainda mais quando é só ver estrelinha, sabe? Tipo, se é o cara só chegar no jornal, que seja, lá num site qualquer, no Adoro Cinema, no Cineplayers da vida, assim, ele entra, tá lá, 2 estrelinhas, o outro tem 3, acho que eu vou ver esse, entendeu? Eu acho que sei lá, faz parte, não tem jeito, assim, se tem algo de curadoria, entendeu? Por conta do crítico, mesmo que ele não queira apontar diretamente. E vai ter algum momento isso. É que eu acho que a questão aqui, que até o Lucas estava levantando, é que assim, no Brasil, quando ele dá o exemplo, por exemplo, do Rotten Tomatoes, a gente está falando de uma leva, né, que é feita ali uma análise, daí é tirado uma média e tal, você tem X quantidade de críticos que assistiram, deram mais ou menos tantas notas e não sei o que e tal, então você já tem ali uma média. Aqui a gente tem alguns críticos que tem esse peso e tal, mas é com um público um pouco mais nichado também, né? Porque geralmente o que a pessoa vai ver não é exatamente a palavra do crítico em cima daquele filme, mas é a nota geral, né? O Adoro Cinema tem feito muito isso, né? Nos filmes lá, você vai lá e eles estão separando hoje em dia. Você tem aqui, ó, a nota dos críticos, da imprensa, e aqui você tem a nota dos usuários. Sim. E aí você consegue ver as duas coisas, entendeu? Eu acho assim, tem muita gente que talvez não ligue pro crítico, e tem muita gente que até critica, né? Fala assim, crítico não sabe de nada, esse filme é legal mesmo, vocês são os bostas, vocês são os metidos, lá. Mas eu acho que algum tipo de crítico, mesmo que seja um crítico entre aspas, as pessoas levam em consideração. Nem que seja uma nota genérica no jornal, sabe assim, uma nota genérica em algum outro veículo, e nem que seja o youtuber preferido do cara lá falou em algum momento, pô, vai ver esse filme, entendeu? É lógico que você vai ter assim esses influenciadores que vão colocar esse ponto. Agora, por exemplo, a pessoa que tá em dúvida, vou ou não vou ver esse filme? Aí ele olha lá e vê que o Pablo Vilaça falou, esse filme é uma bosta. E 4 amigos dele falaram, foda-se, eu quero ir lá ver porque eu adoro filme de terror, trash desse jeito, e eu quero ir lá ver. O cara vai no cinema, entendeu? Porque o maior peso de opinião pra ele... o crítico ele levou em consideração, entendeu? Então, mas levou, mas não foi determinante, né? Eu acho que o papel crítico nessa situação específica, né? Se o cara tem que fazer uma escolha, é tipo desempate, sacou? É o pênalti da parada ali. Falta o que da decisão? Tudo bem. Então, nesse ponto eu vou levar em consideração do crítico, porque eu tenho que escolher um filme aqui agora, uma série de fatores. Eu acho que o pessoal extrapola o papel do crítico. Sacou? Se o crítico falar mal de um filme que você gostou, ou que você quer gostar, porque muitas vezes a pessoa nem viu, mas ela quer gostar daquele filme. Se o crítico falar mal, cara, todo crítico é vagabundo, né? Um crítico presta tudo vendido, não sei o que. Falou bem, tipo essas rixas eternas de Marvel versus DC. É Marvete, é DCZ, não sei o que. Eu acho que o pessoal extrapola o papel do crítico, a influência do crítico. Ele serve sim pra determinar mais ou menos o que a pessoa vai ver, mas bem no critério de desempate, assim, sacou? É só um detalhe dentre vários outros que a pessoa tá pensando ali na hora. A gente só não tá levando em conta a quantidade de pessoas que escolhem o filme na fila do cinema. Que é a maior parte, né? Eu já presenciei um casal de idosos perguntando, tem algum filme do Tom Cruise? Eu até, tipo, ué. E a primeira, tem, não sei o que. E, tipo, assim, eles decidiram o filme ali, sabe? Foi uma coisa bizarra. E não sabiam nem se tinha o filme do tal do Tom Cruise, deve ser um ator aí, não sei. Muita gente decide, vai pro shopping no determinado horário, ver aquele painel lá, que filme que tá passando, ou ver qual o pôster que gostou, e escolhe ali o filme, né? Talvez depois vá no crítico pra poder ver o que ele achou do filme que ele acabou de assistir. Tem muito disso também, né? É comum as nossas visualizações, por exemplo, subirem depois que o filme estreia. Então isso é uma prova que a pessoa foi assistir e depois quer ver a nossa visão do filme.
né? Pra poder ver se corrobora com a dela, enfim. Não gosto, esse cara não gostou do filme que eu gostei, não vou mais ler. Tem muito disso também, né? Sim, mas e aí que entra o papel do crítico, né? Porque, vamos supor, uma pessoa não tem o hábito de ir ao cinema, aí começa indo desse jeito. Aí, aos poucos, ela vai treinando a leitura dos filmes por conta do que o crítico disse, né? Do tipo, ele apresenta cenas de tal jeito, a edição é confusa, o roteiro é fraco, etc, etc. O cara vai falando, peraí, nossa, é isso mesmo, né? Ou discordando mesmo, mas que seja, mas que algum tipo de confronto ou colaboração vai ter pro cara mudar a visão, né? Supostamente. E enxergar coisas que ele não enxergou à primeira vista, etc. Enfim, mesmo as pessoas que definem na hora, tem algo de crítico que, não tô dizendo crítico, o profissional crítico ou a pessoa que escreveu a crítica, mas eu acho que tem algum tipo de estudo que a pessoa faz, sabe? Do tipo... Ela usa algum critério, né? Gênero é um negócio que, hoje em dia, cara, tem filme que você pode falar que é ação, que é thriller, que é terror, que é suspense, que é, sei lá o que, drama, porque tem um pouco de tudo. O simples fato de vocês definir o gênero, tipo, sabe assim, o pôster, às vezes aquelas chamadinhas que tem, o The New York Times falou que é magnífico, e aí tá lá, magnífico, The New York Times. Esse tipo de coisa as pessoas levam em consideração, mesmo que inconscientemente, entendeu? E aí, claro, entra a propaganda, mas a propaganda não deixa de ser, entendeu? E aí talvez a palavra crítico não seja a ideal, mas assim, a pessoa leva em consideração algo dessa comunicação que o filme carrega com ele pra definir, entendeu? Não sei se vocês concordam com isso. Concordo. Esse pôster é legal, vou ver o filme, sabe? Se eu vejo num pôster mesmo, sei lá, 4 estrelinhas, entre aspas, excelente, certamente eu já fico curioso. Falei, deixa eu tentar lembrar desse nome aqui, talvez eu queira ver lá na frente. Exatamente. E assim, hoje eu tenho noção de que essas coisas vêm por conta dos festivais. Eu vou falar, é um filme mais de festival, não vai aparecer. O filme do Homem-Aranha é escrito maravilhoso, com o crítico X falando isso. O público do Homem-Aranha talvez não leve isso em consideração, mas realmente, quando conhecia menos e ia lá ver os posters do cinema, eu pensava isso, eu falava, nossa, peraí, se o The New York Times tá elogiando esse, e ele não elogia qualquer filme e tal, então, deve ser um filme mais... Aí eu já vinculava a um filme mais cult, mais inteligente, né, entre aspas e tal. Então eu acho que isso tá mesmo que pra quem não manja tanto, tá no inconsciente das pessoas. As pessoas sacam disso e às vezes pode usar isso até pra não escolher, né? Tipo, magnífico, Chicago Sun-Times. A pessoa fala, putz, deve ser aquele filme chato que só chato gosta. Então eu vou ver esse aqui que tem um monstro e ninguém falou que ele é magnífico, entendeu? The last of us search the heavens and stand amazed, for the stars will still be there, moving to learn. Mas você sabe que tem aquela questão que é assim, né? Tipo, nada impede dos caras colocarem as 5 estrelas no Homem-Aranha e uma citação do tipo, melhor filme de super-herói que eu já vi até hoje. E embaixo tá escrito Mick Jagger, sabe? Tipo, uma coisa nada a ver. Então, mas porque existe uma coisa que o pessoal fala hoje muito, que é justamente aquela lei da reciprocidade, que é o quê? Você para pra imaginar lá que você tem 2 restaurantes na mesma rua, um de frente pro outro, e eles vendem exatamente a mesma comida, só que um é vermelho e o outro é verde. Só que as marcas são diferentes, né? É óbvio, as cores são diferentes, mas a comida, o sabor da comida, a apresentação da comida é exatamente igual. No restaurante vermelho, você tem uma fila enorme de gente que tá esperando para entrar. As pessoas querem entrar ali e tal, e não entram, e ficam ali na fila, e as pessoas que estão passando de carro veem isso. E no verde não tem fila. Se você parar para pensar de bate-pronto, em qual dos restaurantes você apostaria suas fichas que a comida é melhor? Só de você tá passando na rua e olhar para esses 2 restaurantes, um com fila e o outro sem fila. É óbvio que você vai pegar e vai falar, porra, está indo tanta gente no restaurante vermelho, eu vou ficar na fila também, porque deve ser bom esse negócio aqui para tantas pessoas
estarem indo. Então, no cinema, a recíproca é exatamente igual, né? A gente vê aqui que, tipo, a partir do momento que você coloca uma citação de seja lá quem for, a partir do momento que você tem um cartaz maior, a partir do momento que você coloca que tá esgotado. Eu vivi isso esses dias, que eu fui atrás do ingresso pro show do Coldplay. E aí tinha aquele negócio, pô, os ingressos vão abrir meia-noite e 1. Beleza, meia-noite e 1 eu tava lá. Aí entrei no site. Como que estava o site? Fora do ar. Porra, tá tendo uma procura gigante e tal. Daí eu falei, deve ter um outro jeito de comprar esse negócio. Encontrei um outro site que trabalha exatamente com todo o peso dessa reciprocidade. O que ele fazia? Ele chegava e falava assim, você quer comprar o ingresso do Coldplay? Quero. Tá, então você entrou na fila. Daí ele colocava uma filinha de pessoas, tipo em desenho. Aí colocava assim, na sua frente tem 915 pessoas, você está aqui. E uma setinha num bonequinho verde que era eu. Aí daqui a pouco começava a entrar um monte de pessoinhas atrás de mim na fila. Ó, entrou mais 15, entrou mais 20, agora já são 90, agora não sei o que, atrás de mim. Então, pô, eu não vou sair daquela fila, porque se já tem esse monte de gente atrás de mim, vou perder a chance. A hora que ele começava a falar, aguarde que estamos carregando o sistema, a hora que entrava o sistema, os preços eram muito mais altos do que o ingresso do site oficial, e eles iam ficando ocultos, sabe? Você não conseguia mais clicar em comprar, porque eles iam saindo do ar, as pessoas estavam teoricamente comprando, né? E eu, como sou um cara que vivo de site, programa o site, desenho o site, não sei o que, eu falei, não é possível essas compras estarem sendo feitas dessa maneira tão rápida assim, se não for com uma compra de um clique, sabe? Então eu tava ali, eu selecionava, quero uma meia, uma inteira pra pista e não sei o que. Enquanto eu tava selecionando, ele falava, pronto, agora você já não pode selecionar, alguém já comprou. Eu falei, não é possível, cara, não é possível. Então assim, o que acontece com isso? É um pilar humano, sabe? Essa reciprocidade. A partir do momento que você percebe que existe um movimento mútuo em pró alguma coisa e você, tipo, tem algumas características que você se sente similar a isso, aí você acaba tomando a decisão mais por manada mesmo. É uma coisa meio animal, sabe? A galera tá indo ali, eu vou. Eu gosto de filme de super-herói, eu vou ver Homem-Aranha. Se tem lá Homem-Aranha e tem, sei lá, Moonlight, e a galera a fila tá gigante pra Homem-Aranha, puta, prefiro não ir no cinema hoje e esperar eu conseguir ir assistir Homem-Aranha, entendeu? Na verdade, Rafa, o que você falou, acho que, enfim, você usou a coisa da reciprocidade, mas na verdade o que chamam de gatilho da escassez, na verdade, né? Que é, vai acabar, já estão comprando e tal, então... acho que é junto, tipo, tem o da escassez, que é o de vai acabar, e tem um que eles falam que é o de, tipo, tá todo mundo indo, entendeu? Que é esse conceito de todo mundo vai comprar, já tá todo mundo comprando, garante o seu também, né? Então você junta esses dois, e realmente é uma coisa que é o que eu falei, do tipo, esses grandes blockbusters, quando vai muita gente, consequentemente vai mais gente porque tá indo muita gente, entendeu? Isso é um fator também que se escolhe, e até pra não ficar fora da conversa, né? Tipo, eu vejo isso muito no meu trabalho, tipo, putz, ainda não vi tal filme, nossa, tá todo mundo falando dele, gente, fiquem quietos, eu não posso ouvir spoilers. Aí você se sente na necessidade de ver o filme, porque todo mundo viu e todo mundo tá comentando, entendeu? Isso é um negócio que também faz parte do processo de escolha, eu acho, né? Assim, eu acho que então, a gente tá basicamente apresentando todos os elementos que fazem parte do processo de escolha de que filme você vai ver, né? E que filme você não vai ver. Se ninguém tá comentando, se ninguém tá falando, se parece ser chato porque você só gosta de filme movimentado, você tende a não escolher aquele filme, né? É muito louco isso. Isso que você falou é muito interessante também, porque a galera tá cada vez mais ligada na rede social, né, vivendo dentro da própria bolha, e ela se sente na obrigação exatamente disso, de correr pro cinema, porque tá todo mundo falando de algo que ela não pode falar, que ela não consegue. E, cara, cansei de ver, pô, você não assistiu esse filme até hoje, não acredito nisso. Caramba, o que você tá fazendo, não sei o quê. Não tem mais obrigação, você tem que estar dentro do assunto, porque o assunto muda semanalmente. Se você não tiver antenado, então existe um grupo aí, uma certa classe social que precisa ir ao cinema, precisa ver aquela coisa, que se ela quiser continuar mantendo o seu perfil bem atualizado, participando das rodinhas de café no trabalho, esse tipo de coisa. Exatamente. O negócio do hype do blockbuster é tão grande, você falando agora, eu lembrei da questão do Oscar. O Oscar geralmente é um norteador de
pessoas de um grande público para assistir, pelo menos um público um pouco maior, né? Não a grande massa, mas um público maior, para ver os filmes que estão concorrendo e tal, né? O Moonlight, o La La Land, Estrelas Além do Tempo, etc. Só que eu lembrei agora que o que teve de live ou youtuber ou sei lá quem fazendo, enfim, essas transmissões do Oscar e tal, e palpitando sem ter visto. Tipo, até quem é influenciador ou quem teoricamente quer falar sobre o assunto e que supostamente gostaria tá dentro do movimento, né? Tá todo mundo falando dos filmes do Oscar e tal. Tem uma tendência de não ver algum filme, né? Assim, a quantidade de pessoas que não viu Moonlight é muito grande. E não viu porque, tudo bem, aí entra todos esses fatores. Entrou em poucas salas, não chegou na minha cidade, não tinha dublado, talvez, né? Um fator. Isso vai ter vários fatores, mas também é chato, meu primo viu, falou que é parado, tudo mais. Então, mesmo com o Oscar, que é um negócio que vai te deixar, entre aspas, fora da roda do cafezinho no seu trabalho, não movimenta tanta gente assim. Tem outros fatores atrapalhando, né? Tem vários outros fatores, né? Mas isso é muito uma toada do que tá acontecendo hoje em dia com tudo, né? Porque hoje em dia você olha o número de curtida, quanto que você ganhou de like, né? Então, quer dizer, você acaba tendo muito isso também, né? O quanto influencia justamente essa ação popular, porque você quer fazer parte do que tá acontecendo ali, do que o pessoal tá comentando. Não à toa você começou, né, Dani, esse podcast falando que você não vai assistir Game of Thrones agora, pô. Então, mas aí é interessante, tipo, por que eu não vou assistir? Porque eu dei uma cansada, tipo, tô com preguiça, entendeu? Cansei da série, porque em algum momento encheu meu saco, porque eu tô cheio de outras coisas pra fazer e eu quero ver outras séries e quero ver mais filmes e não tô com tempo sobrando, entendeu? E também tô sem HBO e não tô com saco pra ficar baixando ou encontrando outros meios de assistir. Então, assim, tipo, falei, quer saber? Depois eu vejo, depois eu me viro, depois eu pergunto pra me contarem e não vou ligar pra spoiler, entendeu? Mas porque sim, mas eu entendo perfeitamente quem fale, meu Deus, eu preciso ver porque tá todo mundo vendo, e daí se eu não ver no domingo, na segunda-feira já vai ter o spoiler de quem morreu no Facebook, e aí, meu Deus do céu. Então o Game of Thrones é uma série que conseguiu construir isso, né? Eles conseguiram construir um hype de acontecimento, né? Assistir Game of Thrones é quase como assistir o jogo de futebol. Futebol você assiste ao vivo, você não assiste, né? Não tem como, a não ser que você seja muito viciado e precise e queira muito ver o replay que vai passar no Sport TV no dia seguinte. Mas, na verdade, tipo, futebol pra ter graça, ou esporte em geral, qualquer esporte, qualquer jogo, só tem graça porque você tá vendo lá ao vivo aquilo acontecendo. O Game of Thrones é quase isso, entendeu? Ele é quase que um acontecimento, que um evento, que se você perde, você já vai ficar sabendo o que aconteceu, né? O futebol, se você perdeu o jogo, você já sabe quem ganhou, né? Então, mas tem alguns produtos, cinema e séries, que é assim também. Star Wars, por exemplo, a quantidade de gente que vê na pré-estreia é um absurdo, assim. Sim, e no dia seguinte tá pipocando spoiler mesmo no Facebook, Twitter. Se você não viu, sai das suas redes sociais, assim. É incontrolável o negócio. Seriado também tá acontecendo isso muito, principalmente Game of Thrones, The Walking Dead. É uma experiência coletiva mesmo. Eu fico imaginando se Lost tivesse hoje em dia, o que não seria do Facebook, né? É verdade, porque Lost ainda pegou fazer Orkut, né? Sim, e aí já foi um grande fenômeno naquela época, né? Mas hoje, com as redes sociais, a galera comentando ao vivo, é capaz da galera comentar no meio do filme, sabe? Fulano de tal morreu, sabe? E a pessoa ainda tá na sala de cinema. Você fala, como assim, sabe? Tipo, muitas pessoas querem participar disso. Querem participar. É um evento. Queira ou não, enfim, é sinal dos tempos, né? Sim. Não, eu assinei HBO esse ano exatamente por isso. Eu queria estar antenado com Game of Thrones na hora certa, porque eu cansei de entrar eu tenho que trabalhar com Facebook, com Twitter, não sei o que, porque eu mexo com redes. Eu entrava e eu acabava pegando spoiler. Eu falei, cara, esse ano eu não quero. Esse ano eu vou pagar HBO e acabou. E me incomoda algumas coisas. A maioria dos spoilers não me incomoda, mas vira e mexe pegava um que eu falei, porra, eu queria ter tido a experiência de ser surpreendido e não agora ficar imaginando quando é que vai acontecer tal coisa. Exato. Me pegou desse jeito. Sim. Seas will turn warm. The last of us search the heavens and stand amazed, for the stars will still be there, moving to the
acham que isso ocorre com a Netflix? Um filme ou uma série que estreia na Netflix, assim, rola esse comentário ou isso não chegou na Netflix ainda? Cada um vê no seu tempo. Não, você sabe que a Netflix, ela acabou já criando um pouco isso, justamente quando ela criou já aqueles, né, antes eram as estrelas e agora o polegar pra cima, o polegar pra baixo. Então, de uma certa forma, ela já criou também, de alguma forma, esse jeito dela já dar uma filtrada, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui ver um filme que me chamou a atenção, assim, a temática. Eu tava passando por ele, vi lá que é um filme de 2014, chama A Deriva. Quando eu cliquei em cima dele pra ver o que era, eu vi que ele tava com 98% relevante, quase 100. Falei, porra, esse filme deve ser interessante e tal. É relevante pra você, né? Segundo o algoritmo. Pois é. Aí eu comecei a assistir o filme com 15 minutos de filme, eu já percebi que o filme é horrível, As atuações são muito fracas, uns efeitos toscos assim e tal. E aí eu comecei a falar, não é possível, né, cara? Então parei no meio e falei, não dá, não é isso. Então esses 98% acabou me levando para assistir o filme, porque eu gostei da temática que era sobre 3 pilotos da marinha que caem no Pacífico, e aí eles ficam lá tentando sobreviver e tal. E aí eu falei, pô, interessante, eu gosto desses filmes de sobrevivência e tal. Pô, 98 relevante, opa, pô, então parece ser bom, né? Porque, por exemplo, até O Último Homem, que é um filme que concorreu ao Oscar e tal, tá mais ou menos com isso também, 90 e tantos % de relevância. Porra, se esse filme daqui tá contando isso de relevância, então de uma certa forma, ele acaba meio que te manipulando também para que você consuma mais uma coisa ou outra, né? Sim, também. Mas acho que o Lucas falou da questão do acontecimento. O que eu acho que a Netflix fez, o que é um acontecimento na HBO, no sentido de todo mundo transformar o domingo à noite, né, no dia do Game of Thrones, eu acho que a Netflix conseguiu fazer isso com a ideia do binge watching, né? Então, chegou toda a nova temporada de House of Cards. O cara que não quer tomar spoiler ou tá desesperado e tal, ele vai parar a vida dele e ficar 14 horas enfurnado no quarto vendo toda a série, porque já saíram todos os episódios. Então eu acho que pra Netflix é isso, eles se aproveitam, quem é fã, quem tem tempo, quem tem algum privilégio do tipo, né, não tenho compromisso, não tenho o que trabalhar, não tenho o que fazer tal coisa e estudar e fazer pós-graduação, etc, vai pegar o primeiro dia de estreia e já vai ver tudo de uma vez, né? E aí você vê tudo de uma vez, você evita os spoilers, porque a maioria vai ver com algum tipo de tempo, porque poucas pessoas vão ter 14 horas. Não são todas que são assim, série, né, Dani? Eles têm séries que estão saindo semanalmente. Eles mesmo anunciam pro próprio público que tá lá, eles anunciam, saiu episódio novo aqui, de Orphan Black, por exemplo. Então, quais são semanalmente? A maioria. Orphan Black? Orphan Black, tem o Better Call Saul também, semanalmente. Tem vários que são. Twin Peaks também, só de vez em quando. Não sei, o que eu senti inicialmente é que, assim, eles vão colocar de uma vez as séries que fazem sentido de ver de uma vez, assim, as séries que tem aquela coisa de ganchos, né, de cliffhangers, que fazem a pessoa ficar lá viciada, e os que vêm toda semana são aqueles menos viciantes, são aqueles mais, vamos dizer assim, extensivos. Então, por exemplo, eu comecei a ver o Better Call Saul, e não é uma série que você precisa, eu senti isso, sabe, ela não é uma série que você fala, meu Deus, eu preciso ver o próximo episódio. Não, ela é um pouco mais lenta, ela tem as coisas mais sutis. Então faz mais sentido que ela venha um episódio por semana. Não sei se vocês concordam com isso. Concordo, mas eu acho que deve ter. Eu acho que deve ter algum tipo de estudo de números mesmo, sabe? As pessoas gostam de ver de uma vez ou gostam de ver espaçado? Elas preferem ver espaçado. Isso sem dúvida, sem dúvida. Mas, por exemplo, entendeu? Orange is the New Black é um que não precisava ter todos os episódios. E tem. E ele, sabe, dá pra ser consumido um de cada vez. Se fosse um por semana, ok. O próprio House of Cards também é um que poderia sair um por semana, não precisaria ter também todos e tal. House of Cards pra mim é de roer as unhas. Então, termina o episódio, eu fico, meu Deus do céu, o que vai acontecer no próximo? E isso faz com que você crie o binge watching, entendeu? Não, mas isso é muito, eu acho isso muito particular. Acho difícil colocar uma regra desse tipo de falar, não, tem uns que pode, outros que não pode. Eu acho que é muito particular. Mas eu acho que a escolha deles é feita por
algoritmo muito mais do que, sei lá, tipo, temos até o episódio 10 entregue pelo cliente, então, aprovado pelo cliente, entendeu? Então, sabe assim, tipo, só até esse foi aprovado, então vamos lançando aos poucos. Não, eles devem criar uma regra baseados em algoritmos, em números, tipo, como as pessoas mais veem essas séries. Elas veem mais espaçadas, elas veem mais de uma vez, entendeu? Com certeza eles têm isso calculado. Não, tem, mas mesmo assim ainda acho que é muito particular de cada um, de como que vai consumir e tal. Mesmo uma série que ela tem os episódios lá e tal, a pessoa pode assistir um por mês, entendeu? Por mais que seja uma coisa de, pra você de roer a unha, pro outro não é, né? Então... Mas aí que tá, Rafa, o que a gente tá falando nesse podcast aqui sobre questão de o que não assistir no cinema, como você define o que você vai assistir, qual é a sua preferência, etc. No cinema é mais difícil de você estudar o comportamento das pessoas. Então a gente fala alguns achismos, a gente fala o que a gente vê, a gente fala como a gente faz e tenta estudar isso. Mas se a gente parar pra pensar, os serviços de streaming agora, eles vão conseguir, principalmente Netflix e Amazon e similares, eles vão conseguir fazer isso de uma forma muito mais clara, muito mais óbvia, porque o cara tem o seu IP, ele sabe o seu login, ele tá vendo o seu comportamento. Então, pro cara fazer um estudo do tipo, sabe assim, essa série as pessoas param de ver no episódio 4 e não veem mais. Essa série, esse filme, ninguém tá gostando porque, sei lá, as pessoas veem 15 minutos e param de ver. Aquele filme que, sei lá, que eu achei que ninguém ia ver, um monte de gente tá vendo e ele nem tá no catálogo principal, ele tá escondido. Mas, sei lá, descobriram e tá todo mundo gostando. No cinema você tem um olhar muito mais amplo, né? Você tem aquela métrica das semanas, né? A primeira semana de estreia foi boa, a segunda semana foi ruim e tal. Você tem também os próprios, como a gente já falou aqui, os próprios críticos que acabam dando, né, o seu parecer. Aí você tem os sites que acabam fazendo também um pouco dessa curadoria do que é e tal. Então é uma coisa muito mais ampla. Com certeza esses serviços de streaming hoje vão ter uma precisão muito maior e não à toa eles vão ter uma rotatividade de conteúdo maior também, né? Porque eles vão se adaptando. Então... Exatamente. Isso é interessante. E, por exemplo, no cinema, pouquíssimas pessoas vão sair no meio do filme e elas podem odiar o filme. Elas podem odiar nos primeiros 15 minutos. Geralmente, muitos ainda continuam, né? Pouquíssimos que, vou embora daqui, né? Porque você pagou um valor mais caro, você tá com sua família, você tá comendo pipoca, então vamos ficar. Porque é todo um programa. E no cinema você não sai e dá um clique pra dizer se você gostou ou não. Você não dá estrelinhas pro filme lá, pro cinema saber se ele deixa ou não. Então ele tem que esperar uma semana pra definir. Continuo com esse filme na semana que vem ou paro porque ninguém tá gostando, entendeu? Você tem que, é uma coisa bem, realmente, é mais macro. Mais macro. Mais macro e vai ter muito achismos, sabe? Não gostaram, ou então tem que contratar alguém pra fazer uma pesquisa. No streaming, é na hora, o cara já sabe. Exato. Sei lá, se ninguém mesmo curtiu uma determinada série, a Netflix pode, cancelar, implodir a série, tirar, ela não vale nem ocupar os nossos servidores. Tira de lá e ninguém vai sentir falta e eles sabem disso porque eles viram que ninguém gostou, entendeu? Exato. Bom, a gente passou aqui, né, por todas essas coisas, a gente falou aqui sobre mercado, sobre como assistimos filmes e tal. Então fica aqui, né, esse questionamento de o que você que tá aí, que tá escutando, o que te leva a ver ou não ver um filme, né? O que é importante pra você na hora que você vai lá e vai comprar seu ingresso? De repente a palavra aqui do Cinemação são as críticas do Lucas, a filosofia do Thiago, olha aí. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
Chegando aqui mais um Plano Detalhe, aquele momento de dar aquela dica gostosa para você aproveitar melhor a sua semana. Temos aqui pessoas que sempre têm dicas maravilhosas, que vão fazer o seu mundo virar de cabeça para baixo, hein? E eu vou começar com o Lucas, que é o cara dos museus, da vida offline, não é isso, Lucas? Aqui é Bombril, né? Enfim, mil e uma indicações. Bom, eu de novo, que nem na semana passada, eu vou dar 2 indicações de coisas que são cinematográficas e ao mesmo tempo não são exatamente filmes, né? Uhum. A primeira é o livro do Pablo Vilaça, que é um dos críticos de referência. Com certeza aqui do Cinemação muitos de nós acompanhamos, nos inspiramos nele. Ele tem o site cinema, que é o Cinema em Cena, que foi o primeiro site de cinema aqui no Brasil. E ele lançou o livro Os Filmes da Sua Vida Tem Muito Mais Pra Contar. O que é esse livro? Ele reuniu cerca de 50 textos, 50 críticas dele, explicando várias das nuances dos filmes. Os textos estão divididos em capítulos que fazem mais sentido você ler de determinada forma. Então, assim, pra quem tá começando nessa parte de crítica cinematográfica, quem quiser conhecer mais filmes, eu indico muito o texto do Pablo Vilaça, que é um texto muito rico e relativamente fácil de apreender. Então, eu não sei se esse livro é tão fácil de achar assim, mas é uma dica muito, muito legal pra quem quer ler críticas de um cara que realmente manja bastante do assunto. Pô, legal, hein? E a outra dica que eu falei no meio do podcast, aqui em Brasília, a gente tem um cinema de rua, que é o Cine Brasília. Ele tem alguns diferenciais. Primeiro é o valor do ingresso, que é inteira, é R$12 em qualquer sessão, qualquer dia, qualquer horário. Isso você não encontra em qualquer cinema. Além disso, ele tem uma programação completamente alternativa, assim, tem filmes que não vai ter em nenhuma outra sala, pelo menos aqui do DF. São filmes europeus, filmes mais de arte, filmes bem para um público que normalmente não é contemplado nos shoppings. Uhum. Terceiro diferencial dele é que a sala tem 600 lugares. Caraca. É uma sala gigantesca. Então, assim, às vezes eu tô nessa sala sozinho, dá uma coisa, assim, meio bizarra, sabe? Caraca. Você fica olhando nos cantos, assim, será que tem alguém ali? Tipo, meio... É esquisito. E é nessa sala que tem o Festival de Brasília, que é um dos festivais mais importantes, assim. Acabei com o Rafa, né, galera? Não, eu tô pensando em você sozinho no cinema de 600 lugares. E é nessa sala que tem o Festival de Brasília, que é um dos festivais mais importantes do Brasil, que ocorre em setembro, outubro, ali mais ou menos. E imagina, essa sala com 600 pessoas lotando também é uma experiência diferenciada. Então eu indico pra quem vier pra Brasília, não tem só político ladrão aqui que vocês mandam pra cá, né? Tem também sala de cinema com 600 lugares. Cara, muito legal. Livro e sala de cinema, olha aí, muito bacana essas dicas. E aí, Dan, o que você trouxe aí pra gente de dica, de plano detalhe? Cara, eu vou fazer 2 indicações. Uma bem breve, que a gente já comentou e tal, e já tem crítica do Lucas no Cinemação, que é o do soundtrack, né? Tem um texto que eu fiz, um texto meio inspirador lá, e tipo, assim, a indicação, essa primeira rápida é, se você tá em algum lugar que tá passando o filme soundtrack, vai assistir, pelo amor de Deus, porque é muito foda, né? E aí entra também a questão de tentar dar um pouquinho mais de ibope pra um filme que estreou em tão poucas salas, né? Então, tente fazer isso, esforce-se pra ver soundtrack, que vale muito a pena, e é um filme que vale muito a pena de ver no cinema, né? Na sala escura, de ver concentrado e tudo mais. Tá vendo? Esse é você usando o seu poder de crítico e influenciador e pedindo para as pessoas, pelo amor de Deus, vá ao cinema assistir filme e tal. Vá ao cinema. Exatamente. Pode ser que alguém ouça e fale assim, que bosta, não vou ver não, porque não tem explosões. Enfim, a minha recomendação é que as pessoas assistam o soundtrack, e depois, inclusive, leiam a crítica do Lucas e o meu artigo poético, sei lá o que foi aquilo que eu escrevi. E a outra é também de uma sala de cinema, que eu gostaria de indicar mais vezes, e vou tentar indicar sempre que possível, porque eu acho que eles são muito bons e eles merecem o destaque, né? Apesar de não estarem exibindo o soundtrack, que é o Cine Topázio, de Indaiatuba. Apesar de ter salas pequenas, né? E aí tem nos 2 shoppings da cidade, então tem algumas salas que são realmente de 100 lugares, assim, é um cinema simples, meio intimista. Ele nunca me deixou na mão, nem no som e nem na qualidade da imagem. A qualidade da imagem sempre é muito boa, a qualidade do som sempre é excelente, é Dolby Digital que eles usam, né? O som Dolby Digital, então sempre tem aquela vinheta da Dolby com várias bolinhas voando e tal. E assim, eles são muito bons, eles cobram preços honestos nos ingressos, eles têm promoções, eles participam
participam de festival Varilux quando tem, eles fazem sessões de filmes um pouco mais alternativos sempre que possível e tal. E, cara, é muito bom e não é uma grande rede, então é a prova de que o cinema pode ser bom sendo um cinema pequeno, vamos dizer assim, não um cinema só numa cidade. Então, quem tiver no interior de São Paulo, seja em Dayatuba, Campinas ou região, vale a pena pegar o carro e ir para um desses cinemas e assistir o filme lá, porque a qualidade que eles apresentam, a qualidade de serviço, de tudo, sim, é muito boa e eu sempre vou indicar esse cinema porque eles são muito bons mesmo. Isso aí, muito bem, Dani, muito bem. Mais um cinema aqui que fica a dica pra galera aí. E aí vamos para o plano detalhe do nosso querido Thiago. Olha aí, vai estrear agora no plano detalhe também, Thiago, aquela responsa de dar aquela dica que muda a vida da pessoa pra sempre, hein? É antes e depois desse plano detalhe. A mão nem suou aqui agora. Não, vou pegar aí o padrão, já que a galera tá dando duas, eu lembrei de uma aqui no meio da discussão, não sei porquê. A primeira o Lucas, ele me deu essa ideia, eu achei legal, falar de uma cerveja que eu gosto bastante, e tem uma que eu tenho bebido, não vou falar a quantidade de vezes pra ninguém ficar preocupado, né? Mas... tá no cardápio aí constantemente. Que é uma cerveja da Baden-Baden, a Witbier, que aparentemente é uma edição limitada, mas eu acho que ela fez sucesso, então tá durando. Aqui em Brasília mesmo, de vez em quando eu tenho dificuldade de achar. Então quem tiver afim, cara, é uma cerveja, ela tem um cítrico de laranja e um gostinho de coentro. Ela é uma coisinha meio diferente, assim, bem refrescante. E é aquela cerveja que você não precisa, você toma mais ou menos a 3 graus, 5 graus, até aquela coisa de ficar gelada pra você tomar, sei lá, congelar a tua língua, você não sentir o gosto. Ela acompanha uma comida boa, geralmente comida leve, peixe, queijo, essas coisas assim. Vale muito a pena, quem gosta de uma cerveja, eu acho essa uma das melhores da Baden-Baden. E a outra, cara, é uma série que vai estrear no Prime Video da Amazon, só em agosto, que é aquela The Tick, o Carrapato. Que antigamente tinha uma série que era uma animação, né? E chegou a ter um live action, animação de 94, se eu não me engano, um live action de 99. Que é uma série que eu acho super divertida, muito engraçada. É um super-herói super bobão, coração bom, aquele cara com aquela integridade absurda, né? Uhum. E um outro ajudante que não sabe nada, que não tem poder nenhum. E eu acho uma série que vale a pena. E como ela vai estrear pra galera aí, fazer uma busca na internet, procurar a série antiga, principalmente a animação, que é super divertida, eu acho que essa série da Amazon vai ganhar um destaque aí no próximo mês. Eu, pelo menos, tô torcendo pra isso. Então, pra galera conhecer e se preparar aí, já botar na agenda. Pô, legal, hein? Muito legal. O link, né, tanto pra cerveja quanto pra série tá aqui no post. Então, pessoa que tiver interessada, só clicar pra saber do que o Thiago tá falando. E eu vou pro meu plano detalhe aqui, 2 planos detalhes. Seriam 3, mas eu vou juntar 2 aí. O primeiro é o seguinte, se você quer se aprofundar um pouquinho mais no que a gente falou hoje aqui, eu sugiro você escutar o nosso podcast 182, quando a gente falou das locadoras ao streaming, onde a gente fala um pouco justamente sobre a transição, né, por onde os filmes passaram, depois que eles saem do cinema e tal. Foi um papo muito legal que a gente teve. E outra discussão que a gente teve também recente, que é o podcast 224, falando sobre a Netflix vai matar o cinema. A gente discutiu lá um artigo que foi escrito, né, no mercado americano e tal, e a gente discutiu um pouco justamente essas questões do Netflix tá abocanhando vários filmes e tal, e deixa lá no catálogo dele, e às vezes as pessoas não têm acesso. Então a gente discutiu um pouco isso. Então o podcast 182 e o podcast 224, aqui são 2 podcasts muito bons. O meu outro plano detalhe vai para um outro podcast que essa semana foi uma semana muito corrida pra mim e tal, então não tive muito tempo de ver série, de ver filme e tal, então eu escutei alguns podcasts novos e tal, e me surpreendi muito com um podcast chamado Casos e Causos. É um podcast que está hospedado lá dentro do mundopodcast.com.br, o link vai estar aqui no post também, e vale muito a pena você escutar esse podcast, que é feito lá pelo Diogo Braga, né? Ele é um cara que faz a locução geralmente dos casos, ele traz
traz às vezes algumas pessoas e tal, e ele conta histórias. Essas histórias passam aí, às vezes de 15, 20 minutos, né, de história, e é muito bem montado, ele traz depoimentos e tal. É um formato de storytelling muito legal para quem gosta de podcasts desses que você vai escutando histórias, né, de outras pessoas. Para vocês terem uma ideia, o último episódio foi o episódio 10, onde ele falou sobre nomes e simpatias. E nesse episódio, ele falou um pouco sobre como ele descobriu que ele ia ser pai e como que essas simpatias foram benéficas, né, pro bem geral da família e tal. Então, é uma história bem interessante, curiosa e muito bem contada. E esse último plano de detalhe que eu tenho aqui, na verdade é mais um pensamento que eu tenho, uma filosofia que eu queria compartilhar com você que está escutando a gente aqui e tal, que essa semana, né, eu passei por um problema familiar e tal, né, perdi uma pessoa e tal, e aí ficou aquele sentimento da gente poder aproveitar um pouco mais a vida, né, então eu gostaria de deixar aqui como plano de detalhe para você, que não seja só um detalhe, que você consiga aproveitar a vida de outras maneiras, que você comece a tentar fazer coisas que você nunca fez, que você possa sorrir um pouco mais, odiar um pouco menos, ter um pouco mais de empatia pelas pessoas, ter mais calma, porque o tempo passa muito rápido, a gente gasta muito tempo, sabe, com coisas bestas e tal. Então faça aquilo que te dê prazer, entendeu? Gasta um pouco mais de tempo indo atrás de coisas que de repente te agregam mais valor na vida, que você se sente mais prazeroso e tal. Não fique tanto tempo preso a essas amarras que às vezes te deixam mal-humorado e tal. Isso vale muito a pena e com certeza você vai ter uma vida muito mais plena do que você possa imaginar. Então aproveite a vida. Esse é um ótimo plano de detalhe, hein? Talvez o plano de detalhe mais importante que a gente já deu. E bonitinho e meio mamilos, né? Assim, meio amor, né? Alors je sens moi mon cœur qui bat. Tell me when will you be mine? Chegando ao final do podcast 236, falamos aqui então sobre que não assistir, né, no cinema, como não assistir ao cinema, e falamos sobre o cinema em geral. Foi um papo bem mais amplo do que a gente esperava, um papo muito legal aqui que a gente teve com o Lucas e com o Thiago, e sem dúvida fica aqui mais uma reflexão que o Cinemação traz aí para você ouvinte, né, sobre a quantidade de salas, sobre a quantidade de filmes que chegam até nós e como esses filmes chegam, né. Então fica aqui essa reflexão muito bacana, e eu tenho que agradecer aqui primeiramente a presença do Lucas, o nosso coringa aqui dentro do Cinemação, um cara que a gente chama, tipo, não importa o assunto, a gente pega e fala, chama o Lucas, não tá precisando, chama o Lucas. É melhor ser o coringa do que ser a Arlequina, né, mas tudo bem. Até porque, né, Lucas, você naquela roupa de Arlequina... Rapaz, vou achar um sucesso, nem te conto, amiga. É algo pra não ver no cinema. É isso aí, muito bom. Muito obrigado então, viu, pela sua presença aqui, mais uma vez, sempre muito bom. Tamo aí, e vejam filmes, assim, bons, ruins. Eu acho que o capital cinematográfico de cada um é crescido vendo filmes, é a melhor dica que a gente pode dar, né? Exato, exatamente. Exatamente. E o Thiago, né, Thiago estreando aqui com a gente, já é colunista lá no Cinemação, e a gente quer explorar cada vez mais o Thiago aqui dentro, né, do Cinemação. Então, a gente quer que o pessoal que esteja ouvindo a gente, que deixe também seu feedback. O que vocês acharam aí do Thiago, né? O Thiago foi bem? O Thiago foi mal? A gente só vai encaminhar comentário positivo. Negativo a gente não envia não, hein? Agora tá tranquilo.
Vou falar aí. Pô, valeu pelo convite, gostei bastante. Primeira vez vai ficar marcada. Vamos ver se faz mais aí e consigo melhorar um pouquinho mais. Ah, com certeza, cara. Certamente em breve você estará aqui conosco em mais episódios. Então, muito bacana ter você aqui. E é isso aí, né, Dani? É isso aí, valeu. Brigadão todo mundo. Brigadão, Rafa. Brigadão, Lucas. Brigadão, Thiago. E eu acabei de chegar à conclusão, a uma conclusão muito importante. Tem um lado bom de não ter tanto filme em cartaz no cinema. É que você escolhe um pouco mais rápido. Porque eu sei que você que tá ouvindo esse podcast demora mais de 2 horas só pra escolher o que você vai ver na Netflix. Tanta opção que tem lá. Então tem o lado bom, então. E é isso aí. Aproveite o lado bom e vá mais ao cinema. E até semana que vem. Até mais. O podcast Cinemação 236 fica por aqui. E a gente se vê no próximo. Every moment's a day. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy beyond compare. Ooh, I can't wait a moment. I can't wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Oh, my darling, tell me when. And then, darling, tell me when. Oh, my darling, tell me when. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.